Olá, eu sou César Jaguiar e você está no canal Teolovida. Não se esqueça de deixar o seu like para que o YouTube entenda que esse é o conteúdo que você quer continuar recebendo. No final desse vídeo, vai nos comentários e deixa as suas observações, é muito importante para nós saber o que você pensa. Se inscreva no nosso canal para que você continue recebendo os nossos estudos e as nossas reflexões. O tema da nossa aula de hoje é o desbravador do conhecimento de Deus. E eu acrescentaria a esse tema como a teologia pode encantar sua sede de conhecimento. Em 1616, a Igreja, denominada na época Tribunal do Santo Ofício, pronunciou-se contra a teoria heliocêntrica que afirmava que o Sol era o centro do universo. Segundo a dogmática do cristianismo daquela época, a Terra era o centro do universo e tudo mais se movia em torno dela. A Igreja, de forma conveniente, acreditava no geocentrismo. Para a Igreja daquela época, o cientista Galileu Galilei estava teologicamente errado e, por seus pensamentos, em 1642, morreu condenado pela Igreja Católica. Após sua morte, todas as suas obras foram censuradas e proibidas. Naquele mundo governado pela vaidade religiosa, a Igreja usava textos bíblicos para racionalizar acerca de assuntos científicos e não permitia, em hipótese alguma, o uso da metodologia científica para a comprovação de qualquer teoria que, segundo a sua conveniência, fosse ruim para os negócios da Igreja. Para combater a teoria de Galileu, que dizia que a Terra girava em torno do Sol, os religiosos daquele tempo usavam o seguinte texto bíblico. Salmo 96, 10. Digam entre as nações, o Senhor reina, por isso está firme o mundo e não se abalará. Ele julgará os povos com justiça. Esse era o texto que os inimigos da ciência de Galileu usavam para dizer que não era a Terra que girava em torno do Sol, mas sim o Sol que girava em torno da Terra e que se tratava de geocentrismo, ou seja, a Terra no centro, e não heliocentrismo, o Sol no centro do sistema solar, tal qual afirmava Galileu Galilei. Como outra evidência, a Igreja apontava para o evento em que Josué ordenou que o Sol se detivesse no meio do céu. Segundo o argumento da Igreja, a Bíblia, como texto inerrante que era e que é, deixava claro que era o Sol que se movia ao redor da Terra. Caso contrário, a ordem de Josué deveria ter sido dada à Terra e não ao Sol. Se pensarmos dentro das limitações espaciais e fundamentados numa interpretação bem literal das Escrituras, a Igreja daquele tempo, sim, ela estava com a razão. Ao afirmar que era a Terra que se movia, para aquela Igreja, Galileu era um herege, de fato. Afinal de contas, Josué tinha mandado o Sol parar e não a Terra parar. Se fosse a Terra que girava, Josué deveria dizer para a Terra, mas não, ele disse para Sol. Mas o que aconteceu com a ciência de Galileu é que o telescópio de Galileu, apontado para o infinito, provou o contrário do que a Igreja estava tentando afirmar, forçando a barra da interpretação das Escrituras. O telescópio de Galileu prestou mais serviço à teologia do que todos os livros que diziam que a Terra era o centro do universo, mesmo que baseados em textos isolados das Escrituras. O próprio Galileu, como cientista, queria separar ciência de religião e, em sua própria defesa, ele pronunciava que as Escrituras nos dizem como ir para o céu e não como estão indo os céus. Para ele, a Igreja deveria ensinar as pessoas como ir para o céu e que deixasse a ciência em paz. Afinal, a ciência queria mostrar apenas como estão indo os céus. Nós estamos falando do ano de 1600, momento em que a verdade
era prerrogativa da igreja. Então, quando queriam saber a verdade, perguntavam para a igreja. A ciência ficava encostada de lado e não era consultada para nada. Quando a ciência era consultada, era apenas para corroborar algo que a igreja estava afirmando como verdade. O impasse entre Galileu e a igreja durou centenas de anos. E esse episódio só teve seu fim em 1992. Veja por quanto tempo a Igreja Católica se apegou à teoria do geocentrismo. Mesmo depois da viagem do homem à Lua, ainda continuaram afirmando que a Terra era o objeto centro do universo. Pelo menos em seus escritos. Somente em 1992, quando o Vaticano se retratou publicamente, aceitando como correta as descobertas de Galileu. Oficialmente, a Igreja só se manifestou em 1992. Mas, finalmente, e ainda bem, que a Igreja deu a mão à palmatória. Todavia, demorou demais para pedir perdão pelo assassinato de um dos maiores cientistas da história da humanidade. E que isso sirva de aviso para nós, estudiosos de ontem e de hoje. Nem sempre as Escrituras devem ser interpretadas de forma literal. Cabe ao exegeta usar a correta ferramenta de hermenêutica para perseguir o significado real do texto. Para cada texto, cabe a sensibilidade de escolher a correta ferramenta ou até várias ferramentas hermenêuticas. Acerca do evento de Josué, podemos virar essa página interpretando o texto de forma equilibrada, pois até hoje, ao nos referirmos ao início e ao fim de um dia, nós dizemos que o sol nasceu ou o sol se pôs. Mesmo sabendo que é a terra que se move e não o sol, uma simples questão do uso coloquial da palavra serve para nos levar a uma interpretação correta desse texto. Desde os dias de Salomão, essa forma de se referir ao dia e à noite não mudou muito. Falamos a mesma coisa desde os tempos de Salomão. Eclesiastes 1:5 diz: o sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao seu lugar de onde se levanta. A hermenêutica bíblica deve fornecer as ferramentas a serem usadas para equilibrar a teologia com as descobertas irrefutáveis da ciência e com a descoberta irrefutável de Galileu e com todas as descobertas científicas efetivamente equilibradas e comprovadas. Se a Bíblia tem texto para mostrar uma terra imóvel no espaço, ela também tem texto para mostrar o contrário, uma terra solta no espaço, girando. É o que diz Jó, capítulo 9, versículo 5. Ele transporta montanhas sem que elas o saibam, e em sua ira as põe de cabeça para baixo. Mas a igreja da época de Galileu ignorou o texto de Jó e ficou somente com o texto que era conveniente para ela. No primeiro momento, novas descobertas científicas sempre chocam os conceitos da teologia. Mas não deveria ser assim. Afinal, se a ciência é verdadeira, certamente vai se equilibrar com o espírito das Escrituras. E cabe ao exegeta ter paciência para novamente se debruçar sobre a palavra e avaliar a nova descoberta científica. As Escrituras nos motivam a avaliar as profecias. É o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. E fala em 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então, que façamos o mesmo com as novas descobertas da ciência, que sejam julgadas pela marreta da palavra de Deus. Se podemos julgar profecias, por que não podemos julgar as descobertas da ciência? Condenação sem escrutínio é sinal de preguiça intelectual e intolerância religiosa. Todavia, receber uma informação e não julgar sua veracidade diante da palavra de Deus também é uma forma errada de viver a fé.
Talvez nós nunca iremos chegar em um consenso ou mesmo na construção da teoria do tudo. O fato esmagador é que a nossa mente nunca vai alcançar a mente de Deus. A mente do cientista nunca vai se aproximar à mente do Criador. Porque por mais elevada que seja a nossa ciência, ela é produzida por mentes finitas, com sabedoria finita, com conhecimento finito. Todavia, a sabedoria e a ciência de Deus é infinita. Como comparar o finito com o infinito? Vamos supor que o homem é inteligente e tem uma ciência no nível 1000. Apareça um outro homem que tenha uma inteligência e uma sabedoria no nível 1.000.000. E assim sucessivamente, homens mais brilhantes com inteligências a 1 bilhão, a 1 trilhão de vezes mais. Ainda assim, como comparar com a ciência e a sabedoria de Deus, que é infinito? O infinito não se compara a números. O infinito é infinito e ponto final. Esse é Deus. E tudo mais abaixo de Deus apenas não sabe ainda e deve repousar em sua própria ignorância. Todavia, essa certeza de que não vamos alcançar a plenitude do conhecimento não deve ser motivo para não caminharmos na direção de alcançarmos ainda mais conhecimento acerca dos mistérios de Deus e da sua criação. O deleite do estudioso é avançar na interpretação teológica e se debruçar sobre as Escrituras, filtrando toda a ciência do mundo, tendo a palavra de Deus como o irrefutável sustentáculo de todo conhecimento e de toda verdade. Convém ao estudioso saber que a água que é demasiadamente pura não tem peixe. Esse é o trabalho do teólogo. Lançar as redes em águas profundas e pescar os melhores peixes. Saber que toda água é suja, mas a palavra de Deus é filtro. Quanto mais turva for a água, maiores são as possibilidades de se apanhar os melhores peixes. Quanto mais complicado for o assunto e quanto maior for a dedicação do estudioso, maiores serão os mistérios desvendados. Saiba que na caminhada pela busca do conhecimento de Deus, você não vai estar sozinho. Igual àqueles homens que tiveram a companhia de Jesus no caminho de Emaús. Todas as vezes que você perseguir o conhecimento de Deus, você vai sentir o seu coração arder, porque a companhia de Jesus produz isso em nós. Não se trata de saber tudo, mas de caminhar com Ele. Que a palavra de hoje tenha sido exortação, edificação e consolação para a sua vida. Continue acompanhando o nosso canal. Deus abençoe você.